Nem toda igreja está te levando para o céu. Algumas, na verdade, estão te empurrando direto para o inferno. Sim, é duro ouvir isso, mas é verdade. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Isso significa que é possível frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia, cantar no louvor e ainda assim estar perdido. Vivemos uma era onde muitos buscam igrejas que confortam, mas não confrontam, que entretêm, mas não transformam, que falam sobre sucesso, mas se calam sobre o pecado. E talvez, sem perceber, você esteja dentro de uma dessas igrejas. Hoje quero te mostrar 3 tipos de igrejas que podem estar levando multidões à destruição eterna. E quero fazer isso não para acusar, mas para abrir os seus olhos, porque o tempo é curto e a eternidade é longa. Vamos falar a verdade, com amor, mas sem omissão. Você está pronto? Se você está pronto, então precisamos começar pelo primeiro e talvez mais sutil perigo: a igreja que distorce as Escrituras. A palavra de Deus é viva, é a verdade, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas quando essa palavra é torcida, mutilada, manipulada, ela deixa de conduzir ao arrependimento e passa a seduzir ao engano. O apóstolo Paulo já alertava: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. Vivemos exatamente esse tempo. Há igrejas que não pregam mais a verdade completa. Pregam apenas as partes que agradam. Usam a Bíblia como um cardápio. Escolhem o que serve para motivar, inspirar, emocionar e jogam fora o que confronta. É o evangelho da conveniência. Veja, por exemplo, como é comum ouvirmos hoje mensagens baseadas em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Mas ignoram completamente o contexto. O povo estava em exílio, sofrendo por causa da desobediência a Deus. Deus estava dizendo: aguentem, obedeçam, arrependam-se, e lá na frente eu os restaurarei. Mas a pregação moderna transforma isso em: Deus vai realizar seus sonhos agora. Você nasceu para vencer. Outro versículo amplamente usado é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece ótimo, não? Mas esquecem que Paulo escreveu isso preso, falando sobre aprender a viver com pouco ou com muito. Ele estava dizendo: se for para sofrer por Cristo, eu posso. Se for para viver com escassez, eu posso, porque Cristo é minha força. Mas a versão distorcida que se ouve nos púlpitos diz: você pode conquistar tudo, pode abrir empresas, subir de cargo, comprar carros, porque Deus vai te fortalecer. Não, isso não é evangelho. Isso é coaching com capa bíblica. Essas igrejas transformaram a fé cristã em uma jornada de autoajuda, onde Deus é um assistente pessoal e a Bíblia é um manual de sucesso. Mas a verdadeira fé cristã fala de cruz, arrependimento, renúncia e transformação. A palavra diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Mas onde estão os púlpitos dizendo isso? Onde estão as mensagens que quebram o orgulho, que expõem o pecado, que chamam o povo ao arrependimento? Muitas igrejas não querem perder membros, então preferem pregar um evangelho que não exige mudança, um evangelho que não incomoda. Mas se o evangelho não incomoda, ele também não salva. Jesus não foi crucificado porque falava o que as pessoas queriam ouvir. Ele foi crucificado porque pregava a verdade, mesmo quando isso ofendia. E você pode pensar: mas na minha igreja citam versículos, então está tudo certo. Não se engane. Até Satanás usou versículos com Jesus. Lá no deserto, ele citou o Salmo 91 dizendo: se jogue daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Sim, estava escrito, mas foi tirado do contexto. Foi torcido para servir a um propósito carnal. E muitas igrejas fazem exatamente isso. Usam a Bíblia para justificar o pecado, para embalar o ego, para alimentar o orgulho. Já não se ouve mais: arrependam-se, ou sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou ainda: larguem os ídolos, fujam do pecado. Essas mensagens foram trocadas por: você é incrível, você é valioso, você nasceu para brilhar. Mas o evangelho não começa com o quanto você é especial. O evangelho começa com o quanto você precisa ser salvo. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser pregado. Porque só entende
entende o valor da graça quem primeiro entendeu o peso da culpa. Infelizmente, essas igrejas distorcidas produzem cristãos rasos, sem raízes, que quando enfrentam luta, desistem, que quando são confrontados, se ofendem, que quando ouvem a verdade, se afastam. E por quê? Porque nunca foram alimentados com o evangelho verdadeiro. Foram mimados com um evangelho adoçado. Mas Jesus não chamou pessoas para serem fãs, chamou pessoas para serem discípulos. E ser discípulo é seguir o mestre, inclusive na dor, na luta, na humilhação. Se a sua igreja nunca fala sobre pecado, se a sua igreja nunca confronta o estilo de vida da cultura, se a sua igreja só fala em vitória, conquista, bênção, sucesso, então talvez ela esteja distorcendo as escrituras. E lembre-se, uma mentira com aparência de verdade é ainda mais perigosa. Agora que vimos o perigo de um evangelho distorcido, precisamos olhar para algo ainda mais escandaloso. A igreja que tenta se parecer com o mundo. Se a igreja que distorce as escrituras engana pela boca, a igreja mundana engana pelos olhos, pelos ouvidos e pelas sensações. Ela não nega Jesus com palavras, mas o rebaixa com atitudes. Ela diz, Senhor, Senhor, mas vive como se ele fosse apenas um acessório. A Bíblia nos alerta claramente em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas essa igreja moderna quer exatamente o contrário. Se conformar com o mundo, se parecer com ele, soar como ele, viver como ele. Ela quer atrair as pessoas, mas não com o evangelho. Quer atrair com música emocional, com ambiente de espetáculo, com pregações leves, positivas, que nunca confrontam, nunca cortam, nunca doem. Ela não quer discípulos, quer plateia. E veja, Jesus não morreu para que cultos virassem shows. Ele morreu para que pecadores fossem transformados. Mas em muitos lugares, os cultos se tornaram eventos de entretenimento. O louvor é impecável, a iluminação é cinematográfica, o clima é acolhedor. Mas onde está a cruz? Onde está o altar de arrependimento? Onde estão as lágrimas pelo pecado? Onde está o quebrantamento? Pregadores se vestem como celebridades. Palavras como santidade, pureza, inferno, arrependimento desapareceram. Em seu lugar, frases genéricas e populares. Você é amado. Você é importante. Deus acredita em você. Sim, é verdade que Deus nos ama, mas Ele nos ama o suficiente para não nos deixar como estamos. O amor de Deus não é cúmplice do pecado. Ele é um amor santo, que corrige, que disciplina, que muda. A igreja mundana, porém, remove tudo o que possa soar ofensivo. Ela usa o versículo não julgueis, Mateus 7:1, como escudo para a omissão, mas ignora o restante do capítulo, onde Jesus diz, tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não proibiu o julgamento, ele proibiu o julgamento hipócrita, mas ainda assim mandou corrigir, disciplinar, confrontar com amor. A igreja mundana não quer isso, ela quer agradar, ela quer ser relevante para o mundo, mas não percebe que está se tornando irrelevante para o céu. Jesus disse, se o sal perder o sabor, para nada mais presta, em Mateus 5:13. E muitas igrejas já perderam o sabor, não incomodam o pecado, não resistem à cultura, só ecoam o que o mundo já está dizendo. Falam sobre inclusão, mas excluem a verdade. Falam sobre aceitação, mas rejeitam o arrependimento. Falam sobre amor, mas omitem a santidade. Mas a palavra é clara, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para agradar ao mundo e agradar a Cristo. Mais cedo ou mais tarde, você terá que escolher. E a igreja precisa ser o lugar onde essa escolha é clara. Precisa ser o lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para incomodar o pecador. Onde a verdade é pregada, mesmo quando machuca, porque só a verdade liberta. Igrejas mundanas são como fachadas bonitas com alicerces podres. São belas por fora, mas vazias por dentro. Jesus já disse isso sobre os fariseus. Sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de ossos e impureza. Mateus 23:27. E ele diz o mesmo hoje sobre templos cheios, palcos lotados, igrejas populares, mas que perderam a presença de Deus. E talvez você esteja se perguntando agora, será que minha igreja evita falar certas coisas para não perder membros? Será que o meu pastor já não fala mais sobre arrependimento? Será que tenho frequentado um culto que me faz sentir bem, mas não me faz mudar? Se a resposta for
sim, então você precisa buscar discernimento, precisa orar, precisa examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E você pode estar indo à igreja sem perceber que está sendo preparado para a destruição, não para a salvação. E se você achou isso preocupante, espere até ouvir sobre o terceiro tipo, porque ele pode estar dentro da igreja mais tradicional, mais antiga, mais estruturada, e ainda assim levar multidões ao inferno. Vamos falar agora sobre a igreja que promove uma salvação falsa. A mais perigosa de todas talvez seja esta: a igreja que parece certa, que parece bíblica, que parece segura, mas que promove uma salvação falsa. Essa igreja não te manda para o inferno com escândalo, ela te manda para o inferno com um sorriso, com promessas vazias, com um falso conforto. Ela diz: você já aceitou Jesus? Então está tudo bem. Você já repetiu uma oração? Já levantou a mão uma vez? Você foi batizado? Então está salvo. Mas não fala de transformação, não fala de novo nascimento, não fala do Espírito Santo te guiando em santidade. É o evangelho raso, um evangelho que não exige arrependimento, que reduz a salvação a um ritual, a uma emoção, a uma fórmula rápida. Diga isso e pronto, está feito. Mas a Bíblia nunca tratou a salvação dessa forma. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Paulo escreveu: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5. A salvação não é uma cerimônia, é uma mudança de vida. É deixar de viver por si mesmo e viver para Cristo. A igreja que prega salvação falsa te ensina que Deus quer te abençoar, mas não te fala que Ele quer te transformar. Ela oferece céu sem cruz, glória sem arrependimento, promete perdão sem regeneração. Mas o evangelho verdadeiro nunca separa justificação de santificação. Você é salvo pela graça, sim, mas se foi salvo, então será transformado. E se não houve mudança, é porque nunca houve novo nascimento. Jesus nos alertou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade do Pai. Mateus 7:21. Ele falou de pessoas que fariam milagres, expulsariam demônios, profetizariam, e ainda assim ouviriam: afastem-se de mim, nunca os conheci. Sabe o que isso significa? Que é possível estar dentro da igreja e ainda estar fora do reino. A salvação não é só levantar a mão em um apelo, não é apenas repetir uma frase bonita, é entregar o coração, é se arrepender de verdade, é abandonar o pecado, é começar uma nova vida em Cristo. Mas a igreja da salvação falsa não exige nada disso. Ela quer ser inclusiva, quer ser simpática, quer que todos se sintam bem, até mesmo os que estão a caminho da perdição. Ela diz: não importa como você vive, Deus entende, você é humano. Todos erram, Deus olha para o coração, mas esquece que Deus também chama ao arrependimento, e que o próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz não é um adorno, a cruz é um convite à morte do eu, morte para o pecado, morte para o velho estilo de vida. A salvação falsa prega que Jesus é Salvador, mas esquece que Ele também é Senhor. E onde não há obediência, onde não há renúncia, onde não há fruto, não há vida nova. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então me diga, que frutos tem produzido o evangelho que você recebeu? Você continua vivendo do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados de antes? Então talvez você tenha sido convencido, mas não convertido. E aqui está o perigo. Essa igreja não apenas ilude, ela vacina o coração contra a verdade. Porque depois que alguém se convence de que está salvo, mesmo sem nascer de novo, fica muito mais difícil se arrepender de verdade. Essa é a salvação do engano, do quase salvo, do próximo do reino, mas ainda fora. É como disse Charles Spurgeon: a porta do inferno está repleta de pessoas que pensavam estar indo para o céu. E talvez você esteja ouvindo isso hoje e dizendo: meu Deus, será que é isso que me ensinaram? Será que fui levado a pensar que estava salvo, mas continuo perdido? Se há essa dúvida no seu coração, então não ignore, porque a dúvida pode ser o sussurro do Espírito te chamando ao verdadeiro arrependimento. E essa é a boa notícia: se você ainda está vivo, ainda há tempo. Você pode nascer de novo, você pode se arrepender, você pode abandonar o engano e conhecer a verdade, e essa verdade te libertará. Mas
Mas há ainda um outro tipo de igreja, talvez menos falada, mas igualmente perigosa. A igreja que ignora a realidade da batalha espiritual. Há um último tipo de igreja que precisa ser exposto. Ela não distorce as escrituras. Ela não parece mundana. Ela até prega sobre salvação. Mas ela falha num ponto crucial. Ignora que estamos em guerra. Guerra espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas em muitas igrejas hoje, essa luta é negligenciada. Elas pregam como se tudo fosse natural, como se os problemas da alma pudessem ser resolvidos apenas com conselhos, técnicas, métodos humanos. Elas falam sobre traumas, gatilhos emocionais, equilíbrio mental, mas não falam mais sobre pecado, opressão maligna, cativeiros espirituais. Não falam sobre Satanás, e se falam é de forma caricata, como se ele fosse apenas uma ideia simbólica, não um inimigo real. Mas Jesus falou sobre o diabo. Ele o chamou de pai da mentira, de ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E ele mesmo enfrentou o inimigo com jejum, oração e palavra. Se o próprio Cristo tratou a batalha espiritual como real, por que tantas igrejas a ignoram? A verdade é que Satanás está mais ativo do que nunca. E se ele não pode impedir você de ir à igreja, ele vai tentar te manter lá, adormecido, sem discernimento, sem vigilância, sem oração. O resultado? Crentes frágeis, famílias oprimidas, casamentos sob ataque, mentes confusas, corações secos. E tudo isso acontecendo dentro da igreja. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Mas se sua igreja não ensina você a vigiar, não te treina para lutar, não te exorta a resistir ao mal, ela está te deixando vulnerável. Igrejas que ignoram a guerra espiritual não geram guerreiros, geram religiosos. Pessoas que sabem cantar, que sabem decorar versículos, mas não sabem resistir ao diabo. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele se aproveita, se infiltra no louvor, se infiltra nos relacionamentos, se infiltra até na liderança, porque onde não há discernimento, há espaço para engano. E quando não se fala de guerra espiritual, o pecado entra disfarçado. A opressão cresce em silêncio e os crentes se acostumam a viver em cativeiro, achando que é normal. Mas não é normal viver sempre em derrota. Não é normal carregar vícios escondidos anos a fio. Não é normal uma vida cristã sem vitória, sem poder, sem alegria. O problema não é Jesus. O problema é que você não está sendo treinado para lutar. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas como resistir a um inimigo que você não reconhece? Como se proteger de uma batalha que você não acredita que existe? A igreja precisa ensinar sobre a armadura de Deus. Precisa despertar o povo para a realidade espiritual. Precisa restaurar o altar da oração. Precisa clamar por discernimento. Porque se a igreja não luta, o inimigo vence. E lembre-se, essa guerra não é opcional. Ela está acontecendo, quer você queira, quer não. Ou você luta e vence com Cristo, ou é vencido por falta de vigilância. Agora que vimos os 4 tipos de igrejas que podem levar multidões à destruição, é hora de falar sobre o que você pode fazer com essa verdade. É hora da decisão. Você viu os 4 tipos de igrejas que podem parecer espirituais, mas estão, na verdade, desviando pessoas do caminho da salvação. Igrejas que distorcem as escrituras para agradar. Igrejas que se parecem com o mundo para atrair. Igrejas que pregam uma salvação falsa para crescer em número. Igrejas que ignoram a guerra espiritual, deixando os crentes indefesos. E a pergunta que precisa ecoar no seu coração agora é simples. Onde estou? Será que você está frequentando uma dessas igrejas? Será que você já foi alimentado por uma fé superficial? Será que você está achando que está tudo bem, quando na verdade está tudo errado? A Bíblia diz que o lugar mais perigoso do mundo não é um bar, não é um prostíbulo, não é uma esquina escura. O lugar mais perigoso do mundo pode ser uma igreja que te ensina o evangelho errado. Jesus disse, largue é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Note isso. Muitos entrarão confiando numa fé que não salva, num evangelho que não confronta, num Jesus moldado à imagem dos homens,
homens, não o Cristo da cruz. O tempo é curto, a eternidade é longa. Você está pronto? Essa é a pergunta que importa. Mais importante do que a placa da sua igreja, mais importante do que o que dizem sobre você, mais importante do que qualquer religião ou tradição. Você está nascido de novo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entregou sua vida de forma total a Jesus Cristo? Se você morresse hoje, você tem certeza de que veria Deus face a face? Porque talvez nunca mais haja outro momento como este. Talvez esta seja a sua última chance de ajustar sua vida com Deus. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Hoje, não amanhã, não depois. Hoje, a cada segundo que passa, o relógio da eternidade avança e a sua alma, a sua preciosa alma, está indo em alguma direção, ou rumo à vida eterna com Cristo, ou rumo à separação eterna, no juízo. E eu não estou dizendo isso para te assustar, estou dizendo isso para te acordar, porque amor verdadeiro alerta, e amor verdadeiro fala a verdade. Você pode ter vivido anos numa igreja e ainda não ter se encontrado com Jesus. Você pode ter cantado, servido, até pregado e ainda estar espiritualmente morto, mas hoje a salvação está disponível. Hoje o sangue de Cristo ainda está clamando por você. Hoje o convite está de pé. Então agora é com você. Você vai continuar do jeito que está? Vai ignorar tudo o que ouviu? Vai apertar o botão de desligar e seguir sua vida? Ou você vai dizer: Senhor, me perdoa, eu preciso de ti, eu quero te seguir de verdade. Jesus não morreu numa cruz para te dar uma religião. Ele morreu para te dar vida, vida abundante, vida eterna. Você pode dizer sim a Cristo agora mesmo, ali mesmo onde você está, em silêncio, com o coração aberto. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Lava-me com teu sangue, transforma-me com teu espírito e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser teu, totalmente teu, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, não ignore o que está sentindo agora. Isso é o Espírito Santo te chamando para um novo começo. Procure uma igreja que pregue a verdade, estude a Bíblia com fome, ore todos os dias como quem precisa de ar para viver e viva como alguém que aguarda o retorno do Rei. O Evangelho verdadeiro ainda está vivo. A cruz ainda tem poder. Jesus ainda salva, liberta e transforma. Mas você precisa escolher em que lado estará. Como Josué declarou um dia diante do povo: escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Escolha Cristo, escolha a verdade, escolha a vida. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez você seja a última oportunidade que essa pessoa terá de ouvir a verdade. Que o Senhor te desperte, te limpe, te levante e te use para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.